E aí, pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Tamires Ferreira e tô gravando esse vídeo aqui totalmente aleatório. Não é nada do que eu posto aqui no canal, mas assim, eu gostaria de contar para vocês um pouco da minha experiência com a cirurgia refrativa. Eu fiz a cirurgia refrativa PRK. Eu fiz pelo SUS, graças a Deus, né? Meu processo cirúrgico foi totalmente gratuito. Então, assim, agradeço a Deus demais por ter conseguido, né? Por ter tido essa oportunidade de fazer a cirurgia. Por que que eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês? Porque antes de fazer a cirurgia, eu tinha muita curiosidade sobre como era esse processo cirúrgico. Se dói na hora que você está fazendo a cirurgia, o que é que você sente depois da cirurgia, se já sai enxergando. Então, assim, eu tinha muitas dúvidas e antes de fazer a cirurgia, eu pesquisei bastante aqui no YouTube, ouvi muitos relatos sobre a cirurgia e foi o que, de certa forma, me tranquilizou para fazer a cirurgia. Claro que, assim, vale ressaltar que cada experiência é única, cada organismo, cada corpo vai reagir de uma maneira. Então, assim, cada pessoa vai ter a sua experiência, né? Mas eu espero que esse vídeo tire também algumas dúvidas de vocês. A minha cirurgia foi pela Fundação Altino Ventura. Eu não sei se tem em outros lugares além daqui do Nordeste, nunca pesquisei, então assim, não tem como passar essa informação. Mas antes de fazer a cirurgia, a gente faz alguns exames também para saber se a gente pode fazer a cirurgia, passa por um processo de avaliação e também por um processo de espera. Então, eu esperei mais ou menos 4 meses para ser chamada para fazer a cirurgia. Mas assim, confesso para vocês que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Só quem usa o grau forte sabe o que é que eu tô dizendo, né? O meu grau, da última vez que eu tinha feito o exame de vista, era 8. Eu tô até com óculos aqui para mostrar para vocês. Era 8 e 7. Só que eu não gostava muito de usar o óculos, porque como vocês podem ver, a lente ela fica muito grossa, por mais que a gente tente pedir para afinar, mas ainda assim ela vinha muito grossa e isso mexia muito comigo, né? Com a minha autoestima também, eu ficava muito incomodada e resolvi usar lentes também. Só que sem a lente e sem o óculos, eu não conseguia enxergar muita coisa de longe, né? Então, assim, conseguir a cirurgia foi uma bênção, né? Quando eu fui fazer os exames lá no Altino Ventura, a médica falou pra mim que o meu grau era 5. E aí eu fiquei até surpresa, porque assim, até um certo tempo eu estava usando 8, né? E fica aí uma dica para vocês, gente. Antes de fazer o exame de vista de vocês, pesquisem bem quem é o oftalmo, como é que vai ser o processo, porque assim, eu tava usando um grau errado esse tempo todo e não sabia, né? Eu vim descobrir quando eu fui fazer os exames para fazer a cirurgia. Mas enfim, né? Então, tô falando isso para vocês pesquisarem bastante quando forem fazer o exame de vista de vocês, né? Precisa dilatar a pupila e tudo, para que não aconteça o mesmo que aconteceu comigo. Então, gente, como é que foi, né, o dia da cirurgia e o processo cirúrgico também? A cirurgia é bem simples, então, assim, não tem aquela restrição de você precisar ir em jejum. Eles só pedem que você vá sem maquiagem, né? É, Quando a gente chega lá, eles olham como é que estão os nossos batimentos cardíacos, como está a nossa pressão, como está a saturação. Se tiver tudo ok, eles já pedem pra gente colocar as roupas que a gente vai entrar na sala de cirurgia.
É aquela touquinha, sabe? Vou até colocar a foto aqui pra vocês darem uma olhada como é que a gente fica. E aí, depois que a gente coloca essa roupa, eles pedem pra a gente entregar celular, aliança, anel, não pode entrar com nada dentro da sala. Inclusive o óculos também. Então, assim, enquanto a gente tava esperando lá, a gente tava meio que sem enxergar muita coisa, porque a gente estava sem óculos. Junto comigo tinha umas 5 pessoas, mais ou menos. Enfim, depois eles colocam o colírio, acho que é o colírio anestésico. Como a gente demorou um pouco para entrar na sala, porque tinham outras pessoas fazendo outros tipos de cirurgia, então antes de entrar na sala, eles colocam mais uma vez o colírio. E depois que eu entrei na sala, eles colocaram novamente esse colírio anestésico. Quando eu entrei na sala, eu não conseguia enxergar quem era que estava na sala. Eu vi que tinha, assim, bastante gente, enfermeiros, a médica, mas eu não conseguia enxergar o rosto deles. Então, assim, eu entrei um pouco nervosa porque, tipo, eu não tava vendo nada e, assim, dá aquela sensação de nervosismo porque você não sabe como vai ser. Tinham ido outros colegas antes de mim, tinham falado que você não sente nada, mas só que assim, cada pessoa tem a sua experiência, então assim, de certa forma, dá meio que aquela insegurança ainda, né? E aí, lá tem todo um maquinário, tem a maca, né? Eles pedem pra deitar na maca. E aí a médica ela vai explicando o passo a passo de como vai ser a cirurgia. Ela entrega umas bolinhas de borracha pra gente ficar apertando pra tentar amenizar o nervosismo. De início, minha gente, eu fiquei muito, muito nervosa, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que vai ser a sensação? Será que vai doer? E assim, eu não sei, mas é uma sensação muito estranha, um nervosismo. Quando ela pediu pra eu deitar na maca, ela viu que eu tava tão tensa que ela ficou falando assim, relaxa que vai ser tranquila. E eu muito tensa, assim, na maca, toda dura, assim, sem conseguir me mexer direito. E aí depois ela foi explicando o processo e eu fui respirando fundo e relaxando, apertando as bolinhas que eles entregam, né? E fui acalmando. E aí, ela avisa, né, que vai colocar um tampão em um dos olhos, coloca o colírio mais uma vez, e aí ela vai explicando o passo a passo. E aí ela fala, né, que é pra gente ficar olhando para aquela luzinha verde que tem lá. Na hora que o laser toca no olho, né, eu não senti nada, eu não senti nenhuma dor, certo? Eu ficava só vendo meio que a luzinha verde, ela aumentava de tamanho e diminuía, aumentava e diminuía, mas eu não tava sentindo nenhuma dor. Depois, a única coisa que eu senti mesmo era meio que um cheirinho de queimado, sabe? Que ela falou que era normal, porque o laser tá queimando o olho, né? Enfim, depois ela só falou assim, ó, você vai sentir meio que uma pressão no olho, mas é porque eu tô limpando o seu olho e agora eu vou lavar o seu olho. Aí ela lava o olho e coloca a lente terapêutica que a gente passa mais ou menos 8 dias. Um detalhe também, né? Antes de fazer a cirurgia em um olho, ela tapa o olho, ela coloca um tampão. E aí, depois que terminou, eu fiquei com aquela sensação assim, nossa, que coisa tão rápida, porque realmente, gente, é muito rápido. Aí ela falou, pronto, agora a gente vai fazer o mesmo procedimento no outro olho. Sendo que na minha cabeça, né, eu fiquei assim, mas ela colocou o colírio antes. Será que eu vou sentir dor agora? Será que eu vou sentir alguma coisa? Eu fiquei meio que com esse pensamento. Mas assim, não dá pra sentir nada. Também, nos dois olhos não dá pra sentir nada. E assim, pelas nossas contas, né, a cirurgia durou mais ou menos uns 15 minutos. Mas quando você tá lá dentro da sala,
é muito rápido, parece que tá uma coisa assim, questão de 5 minutos. É bem rápido. E aí, depois que ela terminou esse processo cirúrgico, né? é, Ela disse: Pronto, terminei. Agora eu vou colocar o tampão nos seus olhos. E aí ela coloca esse tampão aqui, que aí eles pedem até pra gente dormir com ele, que é pra não ter o risco de coçar o olho, né? De apertar e machucar e acabar inflamando, né? E aí, quando ela foi colocar o tampão no meu olho, gente, eu comecei a enxergar o rosto da enfermeira. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu pensava que, assim, ia enxergar, mas bem turvo, assim, uma coisa que não ia dar pra ver quase nada, como antes, né? E aí, quando ela foi colocar o tampão, aí eu falei até pra ela assim: Moça, eu tô enxergando seu rosto. Aí ela: Que coisa tão boa. Aí ficou todo mundo rindo dentro da sala, né? Os enfermeiros, porque assim. É muito engraçado. Parece que você tá começando, né? Tá reaprendendo as coisas. E aí, quando ela termina de colocar o tampão, ela falou que já podia levantar e ir embora. Quando eu levantei, eu fui olhar pra trás pra agradecer, né? E aí, eu percebi que eu tava meio que zonza, assim, é uma sensação meio estranha. Aí ela até me ajudou a sair da sala. E aí, quando eu saí da sala, que eu olhei ao lado, tinha uma janela. E quando eu olhei para a janela, eu percebi que eu estava enxergando, assim, meio que nítido as coisas que estavam lá fora. Minha mãe estava esperando lá fora também. E de longe eu enxerguei o rosto dela, então eu fiquei muito emocionada. É uma sensação incrível. Só de falar, quando eu lembro assim, aí dá meio que um nozinho na garganta de lembrar da sensação, porque é uma sensação incrível, gente. Assim, é claro que a gente não sai enxergando totalmente nítido, mas em comparação a como eu entrei dentro da sala, né, que eu não estava enxergando nem o rosto da médica, foi uma sensação assim maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu me emocionei. é, então, assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, assim. E aí, depois que a gente termina a cirurgia, eles pediram, né, para ficar esperando em uma sala lá, porque a enfermeira ia passar algumas instruções pra gente sobre o uso dos colírios e tal. Enquanto a gente estava na sala esperando, né, tanto eu como as outras pessoas que fizeram a cirurgia, os que fizeram primeiro começaram a dizer que o olho estava meio que com uma sensaçãozinha assim de areia, que estava lacrimejando, sendo que eu tava de boa, não tava sentindo nada. E eu, não tô sentindo nada e tudo. Sendo que eu não estava sentindo porque eu fui quase uma das últimas a fazer a cirurgia. Então, o efeito do anestésico não tinha passado, né? Então, assim, depois que o anestésico foi passando, não é que eu tava sentindo dor, você não sente nada, como eu falei pra vocês, né? Você só sente meio que uma sensaçãozinha assim de que tem uma areinha nos olhos. E a médica falou que assim, era normal e que ficasse tranquilo com relação a isso. Como é que tá sendo o pós-cirúrgico, né? Faz mais ou menos 44 dias que eu fiz a cirurgia, então ainda é muito recente, né, para dizer alguma coisa para vocês. Mas assim, o pós-cirúrgico, né, a gente passa 8 dias usando uma lente terapêutica, usando os colírios também, de acordo com as instruções que os médicos passam pra gente. E o mais difícil realmente, assim, são os primeiros dias. Não porque você sente, assim, dor, nada do tipo, mas porque a claridade, ela incomoda bastante. Então, assim, uma das coisas que me incomodou bastante foi a claridade.
Eu ficava dentro de casa de óculos escuro. Eu passei praticamente os 8 dias de óculos escuro com medo da claridade que doía aqui, de tanto que o óculos apertava. Eu tentei evitar mexer no celular porque a claridade incomodava, mesmo baixando o brilho incomodava. Não tinha nenhuma restrição com relação a isso. A médica não fez nenhuma restrição com relação a isso. Mas eu tentei evitar. Como eu sabia que a claridade iria incomodar, eu já tinha visto alguns relatos de outras pessoas aqui no YouTube também falando, né, sobre o pós-cirúrgico. Então, eu colocava audiobook e ficava ouvindo lá os audiobooks para passar o tempo. E aí são 8 dias, né, de repouso. Com 8 dias a gente volta para tirar a lente terapêutica. E aí a médica falou que estava tudo bem, que o olho estava bem cicatrizado e que eu já estava liberada para trabalhar, para fazer as demais atividades, só que precisava usar o óculos escuro por 3 meses para proteger os olhos, né? Outra coisa também, né? Quando é que essa sensação de areia passou nos olhos? Nos primeiros dias, assim, principalmente no primeiro e no segundo dia, eu não conseguia de maneira alguma ficar em lugares claros, por mais que eu tivesse de óculos escuro. Por quê? Não era que doía o olho, mas ardia um pouco, sabe? E começava a lacrimejar, parecia que eu tava chorando horrores, o olho lacrimejando. Mas a partir do terceiro dia, já começou a passar essa sensação de areia nos olhos. É, Quando eu tirei a lente terapêutica, diminuiu ainda mais, porque assim ficava meio que uma sensação de que tinha algum corpo estranho, sabe? Mas assim não dava pra sentir a lente. Era só uma sensaçãozinha diferente, sabe? Depois que tira a lente terapêutica, parece que a visão melhora. Eu não vou dizer 100%, porque assim oscila bastante, então é um processo que a gente precisa ter muita paciência, mas melhora 90%. Eu não sei se ficou algum grau, porque eu ainda vou voltar lá para fazer a revisão, para fazer os exames, saber como é que foi, né? Mas assim, comparado à forma que eu enxergava sem óculos, eu tô enxergando muito bem. Tipo, e quando eu falo muito bem, é muito bem mesmo, a ponto de ver, tipo, um mosquitinho bem longe lá na parede. Só que assim, é por dia. Tem dias que eu tô enxergando maravilhosamente bem. E tem dias que a visão fica oscilando. Principalmente quando vai chegando a tardezinha pra noite. Quando eu tenho que resolver alguma coisa no centro da cidade e tudo. Que, assim, exige um pouco mais, né? De você enxergar um pouco mais de longe e tudo. Eu percebo que, assim, em alguns momentos a minha visão fica bastante embaçada a ponto de eu não conseguir enxergar direito os olhos das pessoas e tudo. Mas assim, é como eu falei pra vocês, oscila muito. E já tem dias que, tipo, de longe, longe mesmo, eu enxergo bem o rosto das pessoas, eu enxergo letras. É uma sensação tão boa, gente, por mais que tenha essa oscilação, que assim, a médica falou que é normal essa oscilação, até 3 meses é normal, mas é uma sensação tão boa que parece que a gente tá aprendendo a ler, porque tipo assim, quando você percebe que tá enxergando, pelo menos comigo a sensação foi essa. Quando eu via que tava enxergando uma letra, aí eu começava a ler assim, parecendo uma criança quando tá começando a aprender a ler. Mas assim, é... como eu falei pra vocês, é um processo muito rápido. É um processo que não dói. A recuperação é super tranquila. Foi muito tranquila a recuperação. E agora eu tô esperando, né, a volta pra a médica pra saber, né, fazer os exames direitinho, saber se ficou algum grau ou não. Como eu falei pra vocês, é um processo que exige paciência, né, porque é,
Se a gente for se desesperar quando a visão tá oscilando, assim, a gente vai ter crise de ansiedade, porque assim, vez ou outra fica oscilando mesmo e é normal. Tô buscando seguir as orientações da médica, né? Ela pediu para ficar usando um colírio lubrificante a cada 2 horas até a gente voltar para fazer os exames lá. Então, por enquanto, ainda estou seguindo essas orientações. Os outros colírios que a gente usa, né, para não sentir dor, tem o que tem até corticoide. É, Depois dos 15 dias a gente já para de usar, então só fica um colírio, né? Esse colírio lubrificante. Mas tem sido um processo bastante tranquilo. Não me arrependo de ter feito, como eu falei pra vocês. Graças a Deus eu consegui fazer. Foi uma das melhores coisas, né, que aconteceram na minha vida. A sensação é outra, né? Assim, então é um processo assim que se você tiver a oportunidade de fazer, por mais que sinta aquele medinho, né? Mas eu costumo dizer, eu tava com medo, mas eu fui com medo mesmo. E não me arrependo, né? Então, assim, eu não sei se ficou algum grau ou não. Ainda vou ver quando voltar na médica. Mas pretendo, né, quando fizer os exames, se tiver tudo certinho, eu vou gravar um outro vídeo falando se restou algum grau, se não, e se tava tudo ok. Eu volto aqui para contar para vocês um pouco mais da minha experiência. Mas é isso, pessoal, essa foi a minha experiência com a cirurgia PRK e também com o processo pós-cirúrgico. E espero ter ajudado vocês de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo.